É uma alegria estar com vocês. Eu tenho acompanhado o Jay. A gente se conheceu pessoalmente hoje, mas a gente vai seguindo, vai conversando. A gente já se fala por Facebook há bastante tempo. E os irmãos, vários irmãos amigos que estão participando aqui, né? Da Restore, da Atos 29. Então, uma alegria, Jay, estar aqui. Obrigado pelo convite. E esse tempo da gente dividir um pouquinho do que a gente tem feito. E ele me deu esse tema, Igreja Simples. Na verdade, igreja simples, como é que a gente pensou nisso? O que eu enxergo de uma igreja simples? Eu nasci numa família, eu sou a quarta geração de uma família evangélica presbiteriana. Aí fui para o seminário, não tinha nada a ver com pastor, assim. Ele perguntou se é filho de pastor. Não, meu bisavô era presbiteriano, meu avô era presbiteriano, meu pai era presbiteriano e eu era presbiteriano. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí eu fui pro seminário. Quando eu fui para o seminário, eu fui para o seminário batista. Brincadeira, né, irmãos? Ontem a gente estava junto em casa, um grupo de pastores, e a piada era só essa, batista e presbiteriano, eu sou do reino de Deus. Mas chegou um ponto, então, aos 22 anos, Deus me chama para o ministério, eu vou para a faculdade, depois eu deixo uma empresa, a gente dirigiu uma empresa da família, e desde 1996 eu estou servindo tempo integral no ministério. Só que chegou uma hora, eu olhava a igreja, então assim, foi muito bom, eu tinha a experiência da tradição, de uma igreja tradicional, do sistema. Depois, numa época no Brasil, a gente teve aquele movimento de igrejas com propósitos, eu estava muito envolvido naquilo, talvez alguns, a gente se conheceu em alguns lá. Eu servi na primeira igreja batista por 7 anos. Depois eu saio dali, eu vou para a igreja batista do Morumbi, que no Brasil era conhecida pela Willow Creek, rede ministerial. E depois eu disse, puxa, mas não é isso. Será que a gente não consegue, na experiência de igreja como membro, e depois na experiência pastoral, eu comecei a questionar algumas coisas. Será que não dá para ser pastor e ser feliz? Será que não dá para ser crente e falar a verdade? Será que não dá para você ser pastor e manter uma agenda única numa igreja, ou você vai ter sempre que ficar aquela política? E eu comecei a ver o modelo que a gente tinha, mesmo na Igreja Batista, que você tem pequenas variações, mas é sempre lá uma diretoria, ou um corpo diaconal, ou um conselho, dependendo da igreja muda o nome. Depois vem o pastor no meio, e quem trabalha mesmo na igreja aqui embaixo. Depois vem a igreja. Então o pastor, ele fica ali no meio, ele tem que fazer um jogo assim. Se ele falar o que ele pensa lá para cima, ele perde o emprego. Se ele falar o que ele pensa aqui embaixo, ele perde a mão de obra. Então ele fica meio bipolar, tem hora que ele agrada os de cima e de baixo. Essa coisa me incomodava, eu disse, puxa, isso não tem a ver com o evangelho. Aí eu também passei ao longo do tempo vendo gente brigando por algumas coisas na igreja, que eu falei, eu não acredito nisso mais, como é que eu vou defender isso, como é que eu vou abraçar isso? E eu amo a igreja de Jesus, eu amo ser igreja, eu amo viver igreja, eu amo viver em comunidade. Então eu não sou daquele tipo, vou fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. Não, será que não dá para a gente fazer uma igreja que a gente goste de ser igreja? E eu falei, eu queria ser pastor de uma igreja que as minhas filhas tenham prazer de fazer parte. Eu sou casado, tenho 46 anos, modelo 50, sou casado com a Kátia já há 28 anos. Nós casamos, eu tinha 18 e ela 19, ela é mais velha que eu, mas ela parece muito mais nova que eu. Temos 3 meninas, uma de 26 casada, uma de 24 casada e uma de 16. Então, eu disse, será que eu preciso de uma igreja que as minhas filhas queiram participar? Eu quero uma igreja que os meus netos, eu já estou sonhando, estou na fila de ter neto agora, que os meus netos queiram participar. E eu disse, uma pergunta de um amigo me chocou. Ele disse, Sidney, se você não estivesse pastoreando na Igreja Batista do Morumbi hoje, qual igreja você escolheria em São Paulo para você fazer parte? Sabe o que foi a resposta que eu encontrei? Nenhuma. Então, eu estava contando para o Jay, eu nunca pensei em plantar uma igreja. Mas há 6 anos atrás, em 2008, 7 anos atrás, Deus coloca em mim um descontentamento, esse questionamento que eu estou falando com vocês. Dá para ser pastor e ser feliz, igreja para a família, igreja que você resgate a essência da igreja. Ao longo do evangelho, a igreja está definida. Atos 2 define a igreja, Jesus definiu a igreja.
Mas ao longo do tempo, as pessoas foram colocando coisas na igreja. Eu falo que a roda está definida. A gente não precisa reinventar a roda. A gente precisa resgatar a roda. Porque ao longo da história, as pessoas foram colocando coisas na roda e dizendo, isso é roda. E a gente fica meio na dúvida, será que é, será que não é? Eu disse, eu quero uma igreja normal, uma igreja simples, uma igreja de Jesus, uma igreja que está definida ali. Esse foi o incômodo. Em 2009, eu conheço um grupo de Alphaville, que era um grupo que tinha 40 pessoas. Eles tinham essa igreja há 3 anos, e eles estavam num momento assim, vamos fechar essa igreja porque não deu certo. A comunidade, a gente não dialoga com ela, a gente não consegue... se a gente fechar hoje, não vai fazer falta, ninguém conhece a gente. E as famílias daquelas pessoas que lideraram a igreja, as esposas foram embora, os filhos não queriam ficar na igreja, e aí eles entenderam com o pastor também saiu da igreja, e a igreja estava lá, um grupo sem pastor, e eles buscam a ajuda do Morumbi. E eu estava no meu momento, assim, eu sempre servi como pastor de adoração ou na gestão da igreja. E eu estava naquele momento de definir, bom, posso ficar aqui, posso ir para outra igreja, posso voltar para onde eu vim, eu posso plantar uma igreja. Aí eu disse, plantar uma igreja eu não vou. Nunca plantei igreja, não tenho esse chamado, e eu não vou plantar uma igreja. Isso em 2008, começo de 2009. Quando eu encontro esse grupo, eles buscaram a igreja do Morumbi, eu era o gestor. Então eu ajudei esse grupo a sonhar uma igreja. Como seria uma igreja focada em Jesus, na essência, que interpretasse o evangelho num contexto pós-moderno e secularizado. A classe média alta brasileira, vocês sabem disso, ela é 2% alcançada. Então, e naquela região tinha um povo não alcançado. Então, como é que a gente... E quando eu falo classe média, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de cabeça. Tem pouca igreja para quem pensa. Então eu disse, esse é o meu chamado. Como seria uma igreja para alcançar pessoas que pensam, que formadores de opinião, que valorizam a essência, valorizam o ser e não o ter, valorizam o ser e não o fazer. E desenhamos essa igreja. Ele, você vem ser o nosso pastor? Eu disse, nem pensar. Aí, eu estou numa igreja, eu tenho muita responsabilidade, mas Deus disse, não, você tem que sair. Então, em agosto de 2009, eu peço demissão, deixei a igreja do Morumbi, que tinha na época 4.000 pessoas, e fui para uma igreja que tinha 40. A gente ficava... Eu cheguei, eles tinham alugado um prédio, tinha que ficar mais 6 meses ali, era uma borracharia embaixo, e em cima a gente se reunia. A gente brincava que era a igreja da borracharia. Você compra 4 pneus e ganha um alinhamento. Aceita Jesus e ganha um alinhamento. Naquele primeiro momento, eu disse, olha gente, nós vamos trabalhar nesses 6 meses os fundamentos dessa nova igreja. Encerramos os 3 capítulos, eu não quero ofender ninguém, eu não quero magoar ninguém que trabalhou aqui esses anos, mas esse modelo de igreja não dá, nós vamos para uma igreja da essência. E ali, naqueles 6 meses, a gente colocou as bases. Eu disse, não convide ninguém para esses 6 meses. Só convide um amigo que queira plantar uma igreja ou um parente seu crente que está desviado da igreja. Só esse. Não traz ninguém não crente, porque isso vai complicar. Nós precisamos estruturar. Trabalhamos 6 meses. Daí, 6 meses, mudamos para um outro lugar, tinha 100 pessoas. Aí abrimos. Agora vamos convidar as pessoas. Sempre trabalhando com a internet para chegar. Como é que você entra num condomínio? Alphaville, em São Paulo, tem 150 condomínios. Você não mora fora de casa, você não mora em outro lugar se não for em condomínio. Então, como é que você entra naqueles lugares? Aí, vamos... Internet, relacionamento, enfim. 100 pessoas mudamos, ficamos lá mais 2 anos. 2012 mudamos para o lugar onde estamos, com 400 pessoas. Esse ano a gente alugou mais um prédio e hoje tem mais ou menos isso, 2.800 pessoas, 3.000 pessoas passando pela igreja. Nós não temos um prédio. Eu disse, eu quero gastar minha vida nesses próximos anos construindo a igreja. Depois, se a igreja quiser, ela compra um prédio. Não sei nem se Deus vai dar um prédio para nós, mas vamos construir uma igreja. Então, uma igreja simples, uma igreja focada em Jesus, uma igreja que volta para a essência. Então, nós não precisamos inventar a roda, não precisamos deixar a denominação. Para ser igreja de Jesus, você não precisa deixar a denominação. Às vezes a denominação deixou a igreja de Jesus, mas você não precisa deixar a denominação. Então, uma igreja de essência, você pode ser presbiteriano, batista. Eu gosto de ser batista, gostava de ser presbiteriano também, mas gosto mais de ser batista.
Mas, na verdade, eu gosto do reino de Deus. Eu não tenho nenhum problema com a minha denominação. Eu só não queria ficar no sistema. Também não estou falando de método. Eu não acredito no método. Eu acredito na essência. E eu acho que essa é a maior doença da igreja brasileira. Não acreditar que Jesus é suficiente. A igreja brasileira tem o déficit de atenção. A igreja brasileira tem o déficit de Jesus. A gente fala de método, a gente fala de teologia, a gente fala de... tem a onda, cada hora é uma onda. Não, a onda é Jesus. Se Jesus está num lugar, onde tem Jesus tem membro. Onde tem Jesus tem salvação. Onde tem Jesus tem recuperação. Onde tem Jesus... Então, por incrível que pareça, a igreja simples ela é uma volta. Tem muitas coisas da minha infância, da minha essência, do que eu cresci na igreja, que a gente tem nessa igreja de hoje. Porque ela funciona. Porque ela aponta para Jesus. Então, eu não estou falando de método. Puxa, o Sidney foi o cara da Saddleback. Era um dos. O que eu ensinei de método, mas eu não acredito no método. E eu acho que o brasileiro também não entendeu, porque quando você conversa com alguém, o americano ele é focado no método, né? Em geral. Esse aqui é brasileiro. Mas o que acontece? Eu acho que também as pessoas não entenderam o que era a Saddleback. A proposta da Saddleback, os 5 propósitos, era uma mudança de eclesiologia, não de essência. Conversando uma vez com um dos pastores chaves daquela igreja, ele disse assim, olha, nós fazemos isso porque a gente acredita que essa é a melhor maneira de comunicar Jesus e viver a igreja. Se a gente descobrir uma outra maneira, a gente larga disso e vai para aquilo. Eu falei, opa! Mas o brasileiro não. O brasileiro pensou que igreja com propósito é tira tudo da frente, põe uma camisa florida, põe 5 banners, divide a igreja e agora somos uma igreja com propósito. E aí começou a criar confusão. Então, assim, não métodos, mas uma igreja da essência. O que define uma igreja? Na verdade, o que define uma igreja é o paradigma que essa igreja abraça. Então, você abraça um paradigma, aquele paradigma dirige você. Se você abraça um paradigma do método vai dirigir você. Se você abraça um paradigma de essência, a essência vai dirigir você. Basicamente, o que é o paradigma de uma igreja? O que uma igreja pensar sobre espiritualidade, sobre recuperação e sobre missão, o que ela pensar sobre esses 3 pontos vai definir como ela vai ser. Ele estava dizendo agora, ele falou pontos de recuperação, o pastor terapeuta, ele falou pontos de missão, mas quando você pensa na igreja, eu falo que é o seguinte, temos 3 tipos de igreja. A gente tem a igreja focada no sistema denominacional, e aí pode ser batista, presbiteriano, luterano, metodista. Tem igreja que ela é focada no sistema, tem igreja que é focada no líder, o líder é a fonte, e tem igreja que é focada em Jesus. Então, dependendo do que você pensar no paradigma de espiritualidade, de recuperação, de ação, você se classifica. Por exemplo, espiritualidade para uma igreja do sistema é conhecimento. Quanto mais você conhece a Bíblia, quanto mais você conhecer o teólogo da sua denominação, mais crente você é. Quanto mais você vai a cultos, crente bom é aquele cara que vai nos 2 cultos do domingo, vai na escola dominical, vai na reunião de oração quarta-feira, é da liderança e faz um monte de coisa. Conhecimento. Sabe geografia bíblica, sabe tudo, ele leu todas as institutas, ou do Calvino, ou dos armênios lá, né? Não. Quando você pega a espiritualidade de uma igreja neopentecostal, a espiritualidade é o líder. Então, o cara que é a cobertura espiritual, ele tem paternidade espiritual, ele... Já viram igreja assim? É o que mais tem hoje, né? O líder é a fonte. Se você está fazendo o que o líder quer, se você está na visão, aí você está na visão. Se você não beber daquela fonte, você está fora da visão. E a espiritualidade na igreja focada em Jesus? Quem é a fonte de espiritualidade de uma igreja? Jesus. Na recuperação, a recuperação aqui, ela quase inexiste. Porque se o sujeito é convertido, ele praticamente vai deixar algumas coisas. Outras a gente nem aborda. Então, a igreja focada no sistema, o sistema não falava, por exemplo, de depressão. O sistema não falava de doenças da mente. É tudo ou pecado ou não pecado. Se você está salvo, você não bebe mais. Bebeu é porque não é salvo, ou então está excluído da igreja. Então, a recuperação aqui é bota fora que é mais fácil no sistema. A recuperação na igreja focada no líder é o seguinte, o líder manda você subir monte, manda você descer monte.
Jejum de 7 dias, ele vai aumentando. É de 7, de 21, de 40, aí até chegar nos 318 pastores. E aí o cara subiu um monte, desceu um monte, jejum de chocolate, jejum de WhatsApp. Esses dias eu vi um pastor convocando a igreja dele para um jejum de WhatsApp. Já pensou se viver sem WhatsApp hoje? Então, assim, o que o líder manda, a sua recuperação é o líder. E o que é a recuperação numa igreja de Jesus, numa igreja da simplicidade? Primeira coisa é que todos nós somos doentes. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Doença é pecado. Qualquer doença emocional, física, ela tem origem no pecado. Porque se não tivesse pecado, nós não seríamos doentes. Então, todos são doentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem é a cura para a doença? O único remédio que pode curar uma pessoa? Jesus. Então, a recuperação é um processo de você pegar uma pessoa doente e levá-la para Jesus. Só que é um processo. Você vai trabalhar com isso dia após dia, celebrando a recuperação, um dia de cada vez, até que você chegue para Jesus. E a missão? A missão no sistema está definida. A missão aqui na igreja, focada no líder, é o que a família do líder pede para você fazer, e é onde você investe seu dinheiro. E a missão aqui, a nossa missão é não atrapalhar Deus. A missão de uma igreja, Deus não tem uma missão para a igreja, Deus tem a igreja para a sua missão. Essa é a parte do missional que eu gosto, do Missio Dei. Deus não tem uma missão para a sua igreja, Deus tem a sua igreja para a missão dele. A missão de Deus qual é? Amar e resgatar as pessoas. Então qual é a nossa missão? Amar as pessoas. Permanecer ligado em Jesus, fazer o que Ele quer, amando as pessoas. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecem em mim e eu em vocês, vocês darão muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer. Então a gente abraçou esse paradigma. A igreja simples, o que eu vou chamar de igreja simples nessa manhã, é essa igreja focada em Jesus. Aí você fala, puxa, mas como é que são os aspectos? Como é que fica um monte de coisa que a gente fala de eclesiologia? Você me dá um toque de horário aí? O Jay ou o João, porque eu fico meio perdido aqui. Eu começo a falar de igreja e fico empolgado, sabe, pessoal? Até que horas? São 11h20. Eles vão falar, tá bom. Você fala aí, tá ótimo. Como é que fica, então, assim, a gente, como é que funciona uma igreja focada em Jesus? A gente precisa pensar nisso. E depois, na segunda parte, eu vou falar de... Às vezes, todo mundo pensa que é focado em Jesus, mas a gente tem muita coisa concorrendo com Jesus na igreja. Mas uma igreja focada em Jesus, como é que fica a teologia nessa igreja simples? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A teologia numa igreja simples, ela é a teologia da pessoa de Jesus. Quando você faz um seminário, você estuda teologia bíblica. Antigo Testamento, Novo Testamento. Depois você estuda a teologia sistemática. Então você tem aqui, eu falo que é um sanduíche. Uma parte do pão é a teologia bíblica, a outra parte é a teologia sistemática. E o que você tem no meio? Jesus. Então a nossa teologia é o que Jesus diz. A nossa teologia é a voz de Jesus. A nossa teologia é o que Jesus pensa. A nossa teologia é o que Jesus faria. Puxa, mas vocês estão muito simplificados. Não. Se uma igreja pensar, ouvir, pensar e fazer aquilo que Jesus manda, ela não tem problema. Ela é a igreja. Agora a gente fica o teólogo tal, não, mas esse é liberal, esse não é liberal. Quanta gente brigando por causa de conhecimento, quanta gente brigando por causa de academicismo. O academicismo separa e divide a igreja, Jesus une e bota todo mundo para funcionar. Então a nossa teologia é Jesus. Puxa, mas a teologia sistemática diz isso aqui. O que diz, por exemplo, um grande dilema da igreja pós-moderna? Homoafetividade. A gente está discutindo muito sobre isso agora. Qual é a posição? Queima, expulsa. Aqui na igreja do líder, expulsa, queima, expulsa o demônio. Aqui, não é convertido. E aí, como é que você faz? O que você faz com esse monte de gay que está invadindo a igreja ou que invadiu a sociedade? Teologia sistemática. Tem algum livro de teologia sistemática que explica isso? Eu não conheço. Aí você tem a teologia bíblica.
Lá define algumas coisas, mas o que Jesus fala sobre isso? Quando você vai a Jesus, você tem resposta para todos os dilemas teológicos do nosso tempo. Pô, se na sua igreja tem gay? Deve ter. Na sua tem também. Agora, como é que a gente lida com isso? Como é que a gente leva essas pessoas para Jesus? Estou falando desse tema porque esse tema está na nossa... A gente levou uma jornalista, Marília César, que escreveu Feridos em Nome de Deus. Ela escreveu um livro novo agora, Entre a Cruz e o Arco-Íris. Ela falou sobre isso. A gente tem um musical estreando essa semana na igreja que a gente escreveu. E ele fala, o nome do musical é Família Ideal. Ele vai abordar a hipocrisia religiosa e as disfunções dessa hipocrisia religiosa numa família. Dentre elas entra a questão da homoafetividade, como a igreja, como Jesus trabalha com isso. Então, a igreja precisa se posicionar, a sociedade já se posicionou, e a igreja precisa se posicionar. Como é que a gente se posiciona teologicamente? Trazendo aquilo que Jesus fala. Então, a nossa teologia é Jesus. Segunda coisa, como é que fica a doutrina desse negócio? Essa parte eu gosto muito. Colossenses 3, nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então pensaram que Jesus diz, portanto fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivamos uma vida nova. Então a nossa doutrina não pode ser o que a denominação diz. A nossa doutrina não pode ser aquilo que a nossa prática religiosa trouxe. A nossa doutrina precisa ser aquilo que Jesus diz. Amém, irmãos? Eu recebi uma pessoa de um casal, de uma igreja, gente boa, ele era pastor de uma igreja, bastante ferido, ele também é um empresário, ele veio para a igreja. Falou, eu preciso de um lugar, um exemplo clássico que ele deu assim, eu preciso de um lugar onde meu filho não me veja sendo hipócrita. Porque na minha igreja não pode beber vinho, mas na minha casa eu tenho uma adega. Então, o dia que o pastor presidente da igreja vem em casa, eu tenho que botar a adega na varanda e colocar um pano em cima. Daí ele sai e eu tomo vinho. E meu filho fala assim, pode ou não pode? Então, esse cara veio para a igreja. E um dia ele, pastor, preciso conversar com você, vamos comer uma pizza e vamos conversar. E a grande pergunta que ele tinha para mim era assim, qual era a posição da nossa igreja sobre perda de salvação? Eu falei, rapaz, que é um ponto doutrinário. Eu disse, eu vou te responder da seguinte maneira. Se você é assembleiano, você perde a salvação. Se você é batista, você não perde a salvação. Se você é presbiteriano, você não perde nem ganha, você foi escolhido. Então, para mim, eu não estou preocupado com o que diz a batista, a presbiteriana ou a assembleia. Eu estou preocupado com o que Jesus diz. Então, se você viver com Jesus hoje, você não precisa se preocupar, você vai perder ou ganhar. Você está com Ele. Na dúvida, fica com Jesus agora. Uma pessoa que vive Jesus o tempo todo, é isso que eu vou ensinar para uma pessoa. A doutrina da minha denominação, se eu falar isso num concílio batista, eu sou reprovado. Eles caçam a minha carteirinha. A doutrina da minha denominação diz, não, batista você tem muitos textos para defender que você não perde a salvação, mas eu não estou preocupado se o cara perde, ganha, eu estou preocupado em levar uma pessoa hoje para Jesus. Essa é a minha doutrina, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você crê no Cristo ressurreto, você tem uma nova vida. Por que eu vou gastar horas e horas daquela salinha de catecúmenos ensinando o cara uma doutrina que não vai fazer diferença se ele viver com Jesus? Então, puxa, você está jogando tudo fora. Não, a gente precisa voltar. A gente fica se enrolando em cada coisa. Eu me lembro que eu estava no seminário, olha para você ver onde a coisa vai. Eu estava já no seminário, mas eu vim de igreja presbiteriana. Então, para fazer parte daquela igreja batista que eu estava frequentando, eu tive que fazer uma classe Nova Vida em Cristo. O professor era um senhor bem simples, ele ficava constrangido, tem um seminarista, e aqui eu estou lá. Depois eu fui cantar no coro da igreja, mas eu podia ensaiar, mas eu só podia cantar depois de 3 meses, se eu fosse batizado. Então passei a experiência dos 3 meses, o coro cantava, mas eu ensaiava e sentava lá. Depois dos 3 meses, de onde vem isso? Isso é doutrina, isso é humano, isso não tem nada a ver. Então nós precisamos, a nossa doutrina é focada em Jesus.
Tive um dilema recente na igreja, um casal, ele com 85 anos, a mulher com 85 e o homem com 86, eles se converteram. Eu nunca tinha visto uma pessoa com 85 anos se converter e falar de Jesus com tanta clareza. Eu fiquei emocionado o dia que eles não conseguiam subir a escada, eu desci, sentei com eles lá numa sala de estar, e eles me contando a experiência deles. Esse senhor tinha sido ministro da Defesa do Brasil, tiraram os santos da casa, enfim, eles se converteram. Só que ele tinha colocado um marca-passo e ela tem artrose, artrite. Como é que essa mulher desce numa piscina? Aí era o dia do batismo. Como é que eu vou batizar essa mulher? Não tive dúvida, virei presbiteriano. Batizei por aspersão. Não grava, meu filho, senão a ordem do pastor Batista vai me caçar. Né? Vai chegar lá, né? E eu falei, eu não posso deixar. Eu perguntei como Jesus batizaria esse casal. Deixaria ele sem batismo ou batizaria? E ele batizou. Então percebe, eu não estou relativizando doutrina, não estou jogando fora estudos, mas eu quero... Uma igreja simples, ela precisa ouvir Jesus nos seus pontos doutrinários. Como fica a eclesiologia? A ideia do corpo de Cristo é muito bonita. A gente fala de corpo de Cristo, somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Essa é uma das músicas mais hipócritas que eu ouvi nos últimos anos, na igreja cantando. A gente é corpo, mas na hora que abre uma igreja do meu lado, aí é concorrente. A gente é corpo, mas quando o outro está precisando de alguma coisa, eu faço que eu não sou corpo. Ou a gente é corpo até a hora de discutir o batismo. A gente é corpo até a hora de decidir a perda de salvação. Não. A nossa eclesiologia, nós somos corpo, e antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de todo o corpo ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4, 15 e 16. Uma igreja simples, ela tem uma ação horizontal, não cabe pirâmides e mecanismos de controle numa igreja. Nós somos iguais. Um grupo de pastores desse, porque eu estou me aproximando? Porque um grupo de pastores, o que nos une precisa ser o sangue de Cristo, mas a nossa relação precisa ser uma relação de amizade perfeita, um trabalhando para o benefício do outro, e igualdade. Não é assim, o Jay tem cobertura espiritual e a gente vem aqui, ele é a fonte. Deus nos livre. Ou, não é o João. Ou eu não... A eclesiologia, a cargos, tem gente que chega na nossa igreja e fala assim, o que a gente precisa para ser pastor aqui? Rapaz, passo 1, 2, 3, 27, curso 27, 29, porque o cara fica com essa neurose. A eclesiologia é a mais simples possível, cada pessoa servindo no seu dom, ajustada no seu dom, fazendo a sua parte, todos trabalhando para um alvo só. Nosso alvo é a glória de Deus. O nosso alvo é a fama de Jesus. O nosso alvo é tornar o nome de Jesus famoso. Numa relação de igualdade, somos horizontais. Temos funções diferentes. A nossa espiritualidade é igual. As funções podem ser diferentes, mas a espiritualidade é igual. Então a eclesiologia fica um negócio muito mais simples. Chega um sujeito na igreja, eu já aviso, olha, aqui não tem cargo. Tem trabalho. Porque a pessoa... Como é que é a liderança? Liderança, eu vou explicar daqui a pouco, é bacia e toalha, mas não temos cargo na igreja, a gente tem para servir a ação horizontal, orientada pelo Espírito Santo, seguindo a voz de Jesus, sem mecanismos de controle ou manipulação, cremos nos dons e usamos todos para que o amor não pare numa igreja. A eclesiologia de uma igreja tem que ser funcional de um modo a o amor não parar. Como que é a liderança numa igreja simples? A liderança, qual é o nosso modelo de líder? Nosso modelo de líder é o Bill Hybels. É o Rick Warren. É o Tim Keller. Se você é presbiteriano, seu modelo de liderança é o Tim Keller. Se você é batista, é o Rick Warren. Se você é adventista, é a Ellen White. Não, aí começou a bagunçar, né? Modelo de liderança. Nosso modelo de liderança é Jesus. O que Jesus fez? Ele lavou os pés uns dos outros. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Liderança numa igreja simples, ela significa duas coisas, bacia e toalha.
A imagem de um líder numa igreja simples. Bacia e toalha. Quem não está disposto a lavar os pés, a secar os pés, não pode ser líder. Quem é líder numa igreja? Líder é o primeiro que ama. Líder é o primeiro que ama. Então, é por isso que Deus coloca líder. Você amar primeiro. E atrás de você vem gente amando junto. Então você ama, dá o exemplo e um monte de gente amando. Isso é liderança, serviço. Então não aquela pirâmide, não posições, cargos, destaque, cadeiras sentadas. Quando você chega na nossa igreja lá, às vezes as pessoas ficam chocadas, por exemplo, ou também teve gente que falou, vim para a igreja por causa disso. Nós não temos vaga privativa para pastores. Muito pelo contrário, domingo, quando tem muita gente, para que a gente não atrapalhe o que Deus quer fazer, a gente para o carro mais longe e vem andando. Porque aí você deixa o espaço mais próximo para quem não conhece a igreja. Puxa, complica. Se você chega num lugar, uma igreja simples, você precisa chegar e não... tem tanta gente servindo que você não vai conseguir identificar quem é, porque não é uma personificação de um líder. A espiritualidade nessa igreja, a espiritualidade eu já disse, ela é centrada em Jesus. Jesus é a fonte de tudo. Nós não podemos beber de outra fonte. Uma pessoa não pode ficar debaixo da cobertura de ninguém que não seja alguém menor do que Jesus. Só Jesus. E a gente ensina isso. A pessoa, às vezes, ela é ferida, pelo contrário, mas quando ela chega nesse ambiente de Jesus, ela fala, mas será que é? Então veio uma família, foi muito interessante essa... A pessoa quer uma igreja simples, mas a hora que ela experimenta a simplicidade... Veio uma família para a igreja, e eles vieram feridos, tinham dado muito dinheiro para uma pastora maluca, e deram dinheiro, e compraram bolsa Louis Vuitton para a mulher, aqueles sinais de prosperidade. Enfim, vieram para a igreja. Passou um tempo, eles estavam ótimos. Aí no segundo ano, a gente num pequeno grupo, um dia assim, pastor, a gente queria pedir um negócio para você. Pode, claro, pastor, né? No final da reunião, o senhor pode colocar a gente embaixo de um lençol branco e orar por nós, para a gente sair debaixo da cobertura espiritual assim, do pastor, porque a outra pastora na igreja fazia isso, ela ficou com saudade do Egito. Eu disse, olha, eu não posso fazer isso por duas coisas. Primeiro, que eu não acredito nisso, olha que loucura, insanidade. Você botar uma pessoa embaixo do lençol e orar por ela e ela achar que ela está protegida. Isso é da macumba evangélica, né? Então, isso para mim não dá. A segunda coisa que não dá é que eu não quero que vocês fiquem debaixo da minha cobertura espiritual. Eu não tenho nada, eu tenho uma responsabilidade pastoral com vocês, baseada em 1 Pedro 5:2, pastorei o rebanho com zelo, como exemplo, mas eu não tenho cobertura espiritual para vocês. Nós estamos debaixo da mesma cobertura que é Jesus. Ficaram mais uns 2 meses, e depois eu ligava, alô, e caixa postal. Espiritualidade é Jesus. A recuperação é muito importante numa igreja. O pastor não é um terapeuta, mas ele é um canal de Deus para levar você para Jesus. O papel de um pastor, eu acredito, na recuperação, é levar as pessoas para Jesus. É enxergá-las, é ter uma visão holística dessa pessoa, corpo, alma e espírito. Entender a sua história e levá-la à identidade de Cristo. Porque uma pessoa com a identidade de Cristo, ela está resolvida. Então ela tem os gaps na personalidade, ela tem os traumas, isso ela vai resolver, mas Jesus, não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Qualquer pessoa que entra na nossa igreja vê isso. Na igreja de simples, uma pessoa precisa entender isso. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Como fica a ação, a missão? A missão é aquilo que eu disse, não vamos inventar a roda. Deus tem a missão. Quantas reuniões de planejamento estratégico eu participei definindo a missão da igreja? A visão da igreja, ser e depois a missão. E não, essa palavra não é boa. A missão da igreja é a missão de Deus. Amar e transformar as pessoas. Amar sem limites, essa é a missão de Deus. A gente precisa se engajar nisso. Com a consciência de que tudo que a gente puder, a única coisa que a gente pode fazer, tudo que nós pudermos fazer, só é uma coisa. Nosso trabalho é não atrapalhar Deus. Eu acredito que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, que Deus vai transformar o mundo, que Deus não esqueceu do Brasil, Deus não esqueceu de ninguém. Mas o nosso trabalho é não atrapalhar. Quando não fazemos a nossa parte, a gente atrapalha. Então, o nosso papel numa igreja simples, na missão, é não atrapalhar Deus e crer que Ele é suficiente
Ele vai fazer. A gente tem 3 adjetivos para falar da missão. A gente pensa que a igreja simples, ela precisa ser profunda, precisa ser leve e funcional. Profunda na espiritualidade, no conhecimento de Deus, no relacionamento com Deus. Leve no seu jeito de ser, descomplicada, descomplica. E funcional. Se alguém está feliz, a gente está feliz. Se alguém está chorando, a gente está chorando. Eu achei tão bonito que as pessoas estão aprendendo isso. Essa semana foram 2 exemplos assim. Eu confesso para vocês, eu estava cheio de outras responsabilidades na igreja e aquela história de Mariana não entrou na minha cabeça. Na segunda-feira, segunda de manhã, ligo o irmão, pastor, estou disponibilizando 4 caminhões meus para levar água para Minas. O senhor vai fazer uma campanha? Eu, putz, e agora, né? Isso era 10h30 da manhã, 11h30, mando outro WhatsApp. Pastor, que tal a gente mobilizar os pequenos grupos para todo mundo trazer água para a gente mandar para Minas Gerais? Eu falei, vou pensar. 1h30 da tarde, liga outro, pastor, eu estou mobilizando aqui na minha empresa, vamos fazer uma campanha? Eu falei, vou fazer uma campanha, amanhã eu estou soltando uma campanha. Em 2 dias a gente mandou 8 toneladas e a gente finalizou ontem. Foram 60 mil litros de água. Mas uma coisa natural, não teve assim, olha, a grande campanha aí. Não, as pessoas surgiu da igreja, porque nós existimos para amar. Quem está amando, se é água, eu vou amar. Precisa ser funcional. Se é água, eu vou mandar água. Se é comida, eu vou mandar comida. Se é cantar na casa de alguém, nós vamos cantar na casa de alguém. Se é varrer a casa para alguém, se é fazer comida para um viciado, para uma casa de recuperação, nós vamos fazer comida. Essa é a missão. E por último, como é que a igreja simples lida com dinheiro? Dinheiro é um assunto importante, né? Jesus falou, a Bíblia fala muito de dinheiro. Mas Jesus falou de dinheiro falando em generosidade. Então nós precisamos, a igreja simples, ela não fala de dinheiro, ela fala em generosidade. A igreja simples, ela crê que o importante não é dinheiro, o importante é fazer o que Deus quer. Como dizia Hudson Taylor, a obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber recursos de Deus. Um pastor, um líder de uma igreja, nós não podemos nos preocupar com dinheiro. Porque se a gente se preocupar com dinheiro, sabe o que a gente vai fazer, irmãos? Ficar paralisado, nada. Ah, não, mas você fala isso, você está em Alphaville. Uma igreja que tem dinheiro sobrando, tem um problema. Se ela tem dinheiro sobrando, faltou visão. Porque a obra de Deus, feita do jeito de Deus, vai receber recursos de Deus. Deus manda a gente sonhar. O coração do homem pode fazer planos, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então a gente planeja, sonha. Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Isso é Fernando Pessoa. Então, quando Deus quer uma coisa, Ele vai colocar sonhos no coração das pessoas. Isso tem alimentado a minha plantação, todos os dias. Porque para mim, pessoalmente, não foi legal. Assim, vou sair de uma igreja, estava tudo estabilizado, famílias e tal, famílias, filhas, mas Deus quer. A obra vai nascer, você só precisa fazer o que Deus quer. Então, dinheiro na igreja simples não é um problema, é uma bênção. Dinheiro na igreja simples sempre vai ter o suficiente, nunca vai sobrar. Porque se sobrar, aí o dinheiro está dirigindo a igreja e não Jesus. Enfim, dá para ser igreja, dá para ser do jeito de Jesus, dá para a gente viver e sonhar com a igreja. Acho que vocês percebem que eu estou apaixonado por igreja. Estou apaixonado por igreja. Eu disse que essa vai ser minha última igreja. Eu vou sair dessa igreja daqui a um tempo, a hora que terminar. São 15 anos, eu penso, 5 para plantar, 5 para consolidar, 5 para multiplicar liderança, ideias, e aí você poder sair sem aquele negócio se atrapalhar. Então, faltam 9 anos ainda. Mas essa é a minha última igreja. Depois sabe o que eu quero fazer? Isso que eu estou fazendo aqui. Eu quero somar com vocês para apoiar pastores, igrejas, ideias. A gente está se organizando para ficar viajando por aí, ajudando as pessoas, servindo. Vem passar um mês na igreja do João, trabalhando para o João, de graça. Essa é a ideia. Daqui 9 anos, João. Tem que esperar um pouco. Mas eu acredito na igreja de Jesus. Eu acredito que dá para você ser pastor, ser crente, falar a verdade, pregar, viver o evangelho e ser feliz trabalhando no reino. Amém? Daqui a pouco a gente continua. Deus abençoe.